Pai do Senhor, meus irmãos, todos bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso grupo de estudos, Bases da Nossa Fé, onde estamos estudando sobre as maravilhas da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a cruz, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, encerrando esse nosso módulo sobre Cristologia que nós abordamos durante esses dias de estudo, para que na próxima aula a gente já inicie a matéria sobre o maravilhoso Espírito Santo. Isso é algo muito bom para cada um de nós. Quando a gente fala de matéria, de estudos, parece que as aulas são muito teóricas. Por isso é importante que você tire um tempo do seu dia para meditar na palavra de Deus, para orar, para a gente não só ficar estudando a Bíblia, mas para a gente ficar provando, conhecendo as maravilhas da palavra de Deus. Nós já chegamos na aula de número 13 e eu estou muito feliz de poder estar junto com você nesse aprendizado da palavra do Senhor. Então vamos entrar aqui no nosso assunto de hoje, falando sobre esses 3 momentos marcantes do ministério, da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a cruz. Jesus Cristo veio ao mundo de uma forma miraculosa. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, viveu uma vida sem pecado, foi tentado em tudo e venceu para ser o nosso perfeito representante para a glória de Deus. Mas o motivo central da encarnação de Jesus, do porquê ele veio a nós, era a sua morte. Quando a gente lê, por exemplo, 1 Coríntios 15 e o versículo 3, a palavra de Deus está assim de forma bem clara. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O que nós temos aqui é que Jesus veio ao mundo primeiramente para morrer. A sombra da cruz estava sobre ele desde o seu nascimento. É só você observar a profecia de Simeão a Maria, já ali, quando ele viu Jesus, ele disse que uma espada atravessaria a alma de Maria, apontando para a morte de Jesus Cristo. A cruz é o evento central da história da humanidade. É a cruz que faz o cristianismo ser diferente de outras religiões. As outras religiões se baseiam mais nos ensinamentos dos seus líderes. Não queremos dizer com isso que os ensinamentos de Cristo não são poderosos, não são maravilhosos. Mas o que diferencia o cristianismo das demais religiões não é somente os ensinamentos, mas a morte do seu fundador. Uma morte de cruz para cumprir o que estava determinado pela palavra de Deus. Qual a religião que existe nesse mundo que Deus se humilha a ponto de morrer numa cruz pelos seus filhos, pelos seus escolhidos, por aqueles que ele ama com todo o seu coração? E isso ele prova morrendo morte de cruz, como diz a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é algo maravilhoso. Os 4 evangelhos não são simplesmente uma biografia que narra os eventos principais da vida de Jesus. Os 4 evangelhos, eles caminham rapidamente para o ponto mais alto, que é a cruz. Por exemplo, no Evangelho de João, já no capítulo 12, já fala da paixão de Cristo, da semana da paixão, já no capítulo 12. Parece que os evangelistas estão correndo para chegar na cruz, como se a cruz fosse, e ela é, o ponto mais alto do ministério de Cristo Jesus. Esse termo paixão de Cristo quer dizer o sofrimento dele, por amor de cada um de nós. Isso nos mostra a importância que o Espírito Santo dá para esse espantoso espetáculo. Ali, naquela cruz, o Filho de Deus derramava a sua vida por amor de cada um de nós. Nós vamos ver isto mais detalhadamente nas próximas aulas, quando a gente falar sobre redenção, adoção, expiação, que são doutrinas que envolvem claramente a morte de Jesus Cristo na cruz. Esse evento foi marcante no ministério de Cristo e é isso que muda a nossa história, a nossa vida. Sem a cruz de Cristo, nós estaríamos perdidos para sempre na condenação do inferno. Mas na cruz, ele nos amou e entregou a sua vida por causa de cada um de nós. Isso é algo maravilhoso, isso é algo incrível. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é um dos primeiros e mais importantes momentos do final do ministério de Cristo.
O segundo momento tão poderoso é a sua ressurreição. Quando Jesus disse, está consumado, e morreu, sua obra pela nossa redenção estava completa. Mas uma coisa ainda ele precisava ressuscitar, tendo em vista também a nossa ressurreição. As pessoas sempre ficam dizendo que não existe vida depois da morte, é só olhar para a ressurreição de Jesus Cristo. É a prova de que existe sim vida depois da sepultura. Louvado seja Deus. A ressurreição de Cristo é uma ousada proclamação ao universo todo que a morte de Cristo foi eficaz, que as forças das trevas haviam sido conquistadas, que a sepultura fria havia sido rompida pela glória de Deus. Existe sim vida após a morte. O grande capítulo da ressurreição é 1 Coríntios capítulo 15, você pode ler depois e meditar, onde Paulo fala que se a ressurreição não aconteceu, então é vã a nossa fé e a nossa pregação é inútil. Mas é por causa da ressurreição de Cristo que nós temos certeza da nossa pregação e certeza também da nossa esperança de vida eterna, porque se ele venceu a morte, nós também venceremos um dia para a glória de Deus. Ele plantou essa semente de ressurreição dentro de nós. Por isso, 1 Coríntios termina com uma declaração poderosa. A Bíblia diz assim, olha, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o último inimigo do homem a ser vencido é a morte. E essa vitória já começou quando Cristo ressuscitou dos mortos. Isso é algo que nos enche de esperança. Era por isso que os apóstolos eram fascinados, eram mesmo assim homens que estavam com a cabeça no céu, porque eles tinham visto Jesus ressuscitar. Isso é algo maravilhoso, isso é algo incrível. Qualquer pessoa que queira saber se Deus existe ou não, é só estudar a história da ressurreição de Cristo. Uma das coisas marcantes, por exemplo, eu estava até vendo nesse livro que nós estamos estudando, a grande pergunta, quem removeu a pedra? Os soldados romanos jamais poderiam remover aquela pedra, porque eles estavam contratados para guardar. Os discípulos jamais poderiam remover aquela pedra, porque eles estavam todos com medo, fugitivos, andando por tudo que era lugar com medo do que tinha acontecido. As mulheres, ainda que estavam ali perto, não podiam, elas não tinham como remover aquela pedra. Alguns estudiosos dizem que precisava de 20 homens para remover aquela pedra que estava na frente da sepultura. É uma das coisas mais maravilhosas da ressurreição. Quem removeu a pedra? A Bíblia diz que anjos do céu desceram e removeram a pedra. Aleluia. Essa é a explicação realmente mais lógica, porque nada poderia remover aquela pedra, a não ser uma força sobrenatural do poder de Deus. E essa força foi os anjos do Senhor que removeram aquela pedra e Jesus saiu vivo para a glória de Deus, porque a sepultura não pôde segurar Jesus. A morte não podia vencer o Filho de Deus, o príncipe da vida. Isso é algo incrível, isso é algo maravilhoso, louvado seja Deus. A terceira parte, mas não menos importante, é a ascensão de Jesus Cristo. O que é a ascensão? Enquanto uma grande companhia de discípulos via tudo, Jesus foi elevado aos céus. O Senhor já tinha estado com eles um período de 40 dias. Meu Deus do céu, eu fico imaginando. Imagine aí você ver o seu amigo, o mestre, o seu Deus, que tinha morrido numa sexta-feira, mas ressuscitou no domingo. Imagine isso aí, você viver 40 dias com ele, mais de um mês convivendo com um homem que ressuscitou dos mortos. Meus irmãos, aquilo ali deve ter sido algo tremendo. Imagine isso, eu creio que se um amigo nosso voltasse da morte, tudo que aquele camarada falasse, com certeza era algo que a gente ia ficar assim, espantado e prestar muita atenção, porque ele veio dos mortos. Agora imagine você conviver 40 dias com Jesus. Tudo que ele falou ali, eu imagino que os seus amigos estavam ali prestando atenção, porque o homem venceu a morte. O que ele fala agora é lei. Se o que ele já falava era lei, agora o que ele fala, meus irmãos, é o poder de Deus, é a vontade de Deus. Ele venceu a morte. Então a ascensão é esse momento em que ele sobe às alturas. Esse momento dramático encerrou o período da encarnação de Cristo na Terra.
Quando ele entrou no céu, ele assumiu um novo ministério. Chuta aí, qual foi o ministério que Cristo assumiu quando chegou no céu diante do Pai? Ele assumiu o ministério de intercessor. Louvado seja Deus. Agora mesmo, nesse exato momento, aí onde você está, atrás da tela do seu celular, do seu computador, agora mesmo, nós temos um amigo, um advogado, um intercessor junto do Pai. E pelo poder do Espírito Santo, ele opera agora em nossos corações. O ministério de Cristo agora no céu é o ministério de intercessor. Ele está intercedendo por nós. Ele está orando por nós. Não é a nossa oração que é forte, meus irmãos, mas é a oração de Jesus Cristo no céu, diante do Pai, por nós, que faz com que a gente esteja de pé até hoje na presença de Deus. Até que chegue aquele grande dia, quando nós o veremos face a face. Que dia maravilhoso será esse! Glória a Deus! Nós vamos nos ver lá, nós vamos cantar ao Cordeiro de Deus que venceu até a própria morte. Louvado seja Deus! Então, esses 3 momentos marcam o final do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Sua cruz, que é a sua morte, sua ressurreição e a sua ascensão. E mais para frente nós vamos estudar sobre a sua volta gloriosa, porque quando ele vai subindo, anjos aparecem e aqueles anjos dizem para os apóstolos: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai descer outra vez. Do mesmo jeito que vocês estão vendo, ele vai voltar sobre as nuvens com poder e grande glória. Essa é a nossa esperança, nós estamos aguardando a volta de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Comenta aqui embaixo o que Deus está falando no teu coração. Quais são as coisas que você sente o teu coração queimar? Comenta aqui embaixo, tá certo? Curta esse vídeo também. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, porque a gente está pregando a palavra de Deus. Vamos espalhar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a tua vida e vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por mais esse estudo bíblico, Senhor, da tua palavra. Oh, Senhor, se não fosse a tua cruz, nós estaríamos perdidos. Se não fosse a tua ressurreição, Senhor, jamais seríamos justificados diante do Pai. Se não fosse a tua ascensão, jamais o Senhor teria entrado no céu para interceder por nós. Mas tudo isso, Pai, contribui para a glória de Deus e para a nossa salvação eterna. Por isso nós te amamos e te adoramos, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus.